Hoje vamos iniciar a leitura do livro A Arte de Encontrar a Medida Certa de Viver, de Anselmo Grum. Como são numerosas as coisas de que não preciso. Frase de Sócrates. Como encontrar o equilíbrio entre os diversos polos que determinam nossa vida? Como separar o essencial do não essencial e encontrar nosso centro em uma época das possibilidades aparentemente ilimitadas? Este livro é um convite para entrar em contato com a sabedoria da nossa alma. Ela tem um senso para a justa medida, para a medida adequada para nós. Adquirir o sucesso do equilíbrio e da ponderação é o caminho de sabedoria baseado por todas as grandes filosofias e pelas grandes tradições religiosas do mundo. Então, este livro, A Arte de Encontrar a Medida Certa, vamos entender como se processa através da leitura deste livro. Introdução. Uma vida sem medida é inimaginável. Diariamente medimos e pesamos as coisas com que lidamos. Tiramos a medida, tentamos reagir na medida ou altura quando alguém nos critica. Verificamos se nossa medida está cheia, se já chegamos no limite. Quando a medida se enche, não conseguimos mais medir. Nessa situação, nossa energia transborda e a perdemos. É quando ficamos exauridos e esgotados. Quem vive com ponderação e comedimento não se esgota facilmente. Mas quem vive além de todos os limites, quem extrapola e se sobrecarrega, não deve se admirar quando a certa altura sentir que o fogo se apagou. Essa pessoa vive conforme parâmetros errados. Ela se julga capaz de fazer algo que está acima de sua capacidade. Temos um faro para pessoas que se arrogam algo que não lhes compete. Elas nos desagradam. Rejeitamos instintivamente qualquer arrogância. O que importa é descobrir a justa medida, a medida que condiz conosco. A palavra alemã para medida, mas, refere-se originalmente à quantidade medida para alguém, a quantidade cuja medida foi determinada. Ela está relacionada, portanto, com os conceitos alemães para medir, mecer, e desmarcar, e tem a ver com o termo que designa a faca, com a qual se demarca e corta algo. Hoje ainda falamos do diâmetro ou do anemômetro. Medir acertadamente significa, portanto, também desmarcar corretamente os próprios limites. Do mesmo modo, pertence a essa família de palavras que, originalmente, se referia exatamente no mesmo sentido ao que fora demarcado e mensurado. Ela tem afinidade com a palavra grega, medida, e igualmente está contida nos termos meditar,
aquele que avalia sabiamente, o conselheiro sábio. Portanto, do significado das palavras já podemos depreender que faz bem para nós tomar a medida apropriada, demarcar a medida certa, aplicar os parâmetros corretos ao nosso pensar e agir. Tudo isso é salutar para nós. Quem tem dentro de si a justiça, a justa medida, possui um conselheiro interior, um médico interior, que toma providências para que ele viva uma vida adequada, que o preserve de muitos males e até de enfermidades. É alguém que não se julga capaz de viver contra a sua natureza, contra a sua medida interior. E por fim, a palavra alemã para medida também está relacionada com o ócio. Quem vive a justa medida também é capaz de ócio. Consegue descansar. Essa pessoa se permite o descanso que necessita. Da justa medida depende o êxito de nossa vida. Portanto, o entorno da palavra medida já nos introduz em muitos âmbitos da nossa vida. Ela atinge os mais diferentes aspectos: o consumo, a maneira de tratar a criação, a maneira de tratar a nós mesmos, o trabalho profissional que realizamos, mas também o frequente engajamento voluntário em associações, bem como a organização do dia e do tempo livre. A justa medida faz bem ao ser humano. São Bento já sabia disso há 1500 anos, propôs uma regra para seus monges. Nessa regra ele chama a discrétio, a virtude da moderação sábia, ou o dom do discernimento sábio, de a mãe de todas as virtudes. Ela nos capacita para uma vida boa. Em consequência, o termo do comedimento não trata de apelos morais, mas de uma via que leva para uma vida saudável, para uma vida valiosa. Se continuarmos derramando vinho em um copo que já está cheio, ele acabará se espalhando sobre a mesa e depois de um tempo pelo chão. Ele não pode mais ser bebido. O precioso vinho se perde, ou seja, a justa medida não é só uma virtude, ela também é um valor que torna a nossa vida valiosa. Tudo o que é desmedido perde seu valor. Sabemos isso também a partir da administração de empresas. Quando bens são produzidos sem medida, eles perdem seu valor. Valores tornam a vida valiosa. Valores protegem a dignidade do ser humano. E valores, estar saudável, ter saúde, são uma fonte da saúde. Portanto, o valor da medida promove a saúde do ser humano e da sociedade humana. Quando olhamos para o nosso mundo, deparamos em toda parte com a falta de medida. Somos capazes de realizar muitas coisas, mas não ficamos satisfeitos com isso. Para o médico, o cerne de toda insatisfação reside no sofrimento causado pelos demais. Obrigações demais, trabalho demais, pressão demais, posse demais, barulho demais, oferta demais, quer se trate de tendências da moda ou de intelecto.
Em quase todas as coisas perdemos a medida e constantemente temos a sensação de que o tempo foge de nós. A falta de medida é a causa de todo vício e responsável por todo problema que se debate com aquilo que é demais. Shimji Bodhi fala da insatisfação gerada pelo que é demais. Frequentemente, trata-se de uma sobrecarga. As pessoas facilmente se sentem sobrecarregadas ao fazerem compras em um supermercado que oferece uma quantidade excessiva de tipos de queijo ou geleia. Elas precisam de energia e tempo demais para tomar uma decisão a respeito de coisas que antes eram bem simples. O médico Shimji Bodhi defende uma vida moderada. É interessante que, ao fazer isso, ele recorre à sabedoria dos mosteiros, mesmo que tenha se afastado da igreja concreta. A sabedoria dos mosteiros o impressiona, justamente tendo em vista a vida moderada. Neste livro, recorro à regra de São Bento e à tradição espiritual dos monges antigos para apontar alguns aspectos de como podemos reaprender hoje a viver comedidamente conosco mesmos, uns com os outros e com a natureza. O Papa Gregório Magno já ressaltou o aspecto da justiça, da justa medida que caracteriza a regra de São Bento. Todas as ordenações constantes nas regras são marcadas por esta sábia moderação. Assim Bento inscreve na consciência do abade. Seja prudente e refletido nas suas ordens, e quer seja de Deus, quer do século, o trabalho que ordenar. Faça-o com discernimento e equilíbrio, lembrando-se da descrição do santo Jacó quando diz: se fizer meus rebanhos trabalhar andando demais, morrerão todos num só dia. Assumindo esse e outros testemunhos da discrição, mãe das virtudes, equilibre tudo de tal modo que haja o que os fortes desejam e que os fracos não fujam. O que ele quer dizer com isso? São Bento tem em mente várias esferas de uma só vez. Ele parte do pressuposto de que podemos incorrer na falta de medida ao realizar nossas atividades e que a atividade desmedida sempre leva à ruína. Mas também é possível ser desmedido na espiritualidade. Quem perde a justa medida em sua piedade passa longe de si mesmo e de Deus. E comedir-se significa, em grande medida também, evitar o esforço excessivo. A medida sábia, no entanto, não deve ser equiparada à mediocridade. Ele visa muito antes desafiar os fortes a continuar crescendo, a alegrar-se com seus pontos fortes. Mas os fracos tampouco devem se sentir desencorajados. A meu ver, as regras de São Bento contêm tanta sabedoria que eu gostaria de exibi-las neste livro como um caminho viável. Ao fazer isso,
parto seguidamente das experiências do ser humano atual e as confronto com as palavras e instruções de São Bento. Nosso mosteiro recebe muitas pessoas que padecem de falta de medida em sua vida. Elas encontram em nosso meio um novo senso para a justiça, para a justa medida com a qual gostariam de continuar vivendo também em seu cotidiano e em seu trabalho. Terminamos a introdução. Passamos para o próximo item. Manter o equilíbrio. Para mim, a justa medida tem a ver com um bom equilíbrio entre os diversos polos que constituem nossa vida e que fazem parte dela. Eu gostaria de mencionar, portanto, alguns desses polos. Encontrar a justa medida constitui a arte de encontrar um equilíbrio saudável para si mesmo. O equilíbrio entre avareza e esbanjamento. A justa medida sempre tem algo a ver também com o meio termo. Existe o esbanjar e o consumir extremos e desmedidos. Há pessoas que sempre querem mais. Elas nunca estão satisfeitas. Compram coisas desnecessárias porque não conseguem resistir ao vício de comprar. Não encontram uma medida. E existe o oposto. Pessoas avarentas que têm dinheiro suficiente, mas não gastam nada. Elas não se permitem coisa nenhuma. Levam uma vida exageradamente econômica. São mesquinhas. No restaurante, escolhem sempre os pratos mais baratos. Só compram as coisas mais baratas. Um bancário me contou a respeito de uma mulher muito rica que, apesar disso, vivia trocando de banco para assegurar um retorno mínimo do investimento a prazo fixo. No final das contas, a troca frequente custou-lhe mais caro, mas ela estava tão fixada nas melhores condições que ficou cega para a justa medida. O meio entre a avareza, de um lado, e o esbanjamento, de outro, consiste parcimônio, quer dizer, cautela, e na generosidade. As duas posturas são virtudes, e ambas as virtudes se encontram em tensão saudável. Quem é parcimonioso, quer dizer, ponderado, com o que tem também é capaz de permitir que outros tenham parte nos seus bens, também consegue ser generoso por ocasião de uma festa e convidar seus amigos para uma boa refeição. O avarento não convida nenhum amigo, ou quando muito, convida-os para um lanche rápido, mas nessa ocasião não há como surgir um clima de festa. Esbanjamento e avareza não são virtudes, mas vícios. Esses vícios são prejudiciais às pessoas. Uma pessoa esbanjadora superestima suas possibilidades financeiras. Por causa de uma falta de medida, muitas vezes se endivida de tal maneira que em algum momento não consegue mais escapar dessa armadilha. E diariamente podemos observar nos meios da comunicação para onde leva a avareza. Uma rede de lojas especializada em eletrônicos quis vender seus produtos pelo preço mais baixo possível para satisfazer a avareza das pessoas e fez publicidade com o slogan:
A avareza é uma beleza, ou mais livre. Como é legal ser pão duro? Ao fazer isso, ela converteu o vício da avareza em virtude. Mas não se pode fazer isso sem pagar o preço. Essa firma acabou fracassando em sua própria pretensão e no seu próprio slogan. A postura de muitos clientes há muito já mudou. Eles não querem mais ser associados com a avareza. Eles não querem passar por avarentos ou sovinas. A postura do como é legal ser pão duro tem repercussão fatais. Os gêneros alimentícios precisam se retornar cada vez mais barato para ser comprados, mas o preço baixo é conseguido às custas dos produtores. Os agricultores ganham cada vez menos dinheiro pelos bens que produzem, ou então às custas dos consumidores. Muitos compradores consomem grandes quantidades de carne e querem adquiri-las pelo preço mais baixo possível. Por isso, os produtores e comerciantes tentam encontrar possibilidades de viabilizar isto, muitas vezes lançando mão de meios ilegais. Ficamos horrorizados com os estratagemas da indústria de carne e com os escândalos que põem nossa saúde em risco. Porém, nós próprios somos culpados disso devido à nossa postura de como é legal ser pão duro. A razão da falta de medida nos esbanjar e na avareza é a avidez por querer ter cada vez mais. Para os budistas, a avidez é a causa de todo sofrimento e de todos os males. No Ocidente, a avidez é característica como cobiça. O autor da primeira carta a Timóteo escreve: sem dúvida, a piedade é grande fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Porque nada trouxemos para este mundo e nada dele poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem na armadilha da tentação. Em muitos desejos loucos e perniciosos que mergulham as pessoas na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por causa dela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Timóteo 6, capítulo 10. A primeira carta a Timóteo, possivelmente escrita no final do primeiro século por um discípulo de São Paulo, faz referência nesta passagem à filosofia popular grega, sobretudo a filosofia estoica, bastante disseminada naquela época. A avidez ou cobiça é chamada aqui de epitímia. A filosofia grega já advertia contra a cobiça como a raiz de todos os males, e o autor cristão assume essa advertência. Ele descreve as consequências da cobiça valendo-se de duas metáforas. A primeira é a da armadilha. Quem se guia por sua avidez torna-se um prisioneiro que não consegue mais se libertar sozinho. A segunda metáfora é a do navio que está afundando. Qual carga pesada demais para que imobiliza o navio e o faz afundar? As compulsões enrefreadas e descontroladas dos ávidos por posses levam-no a encalhar e acarretam seu naufrágio. As metáforas que a primeira carta a Timóteo usa aqui
para descrever a avidez mostram claramente para onde ela e a falta de medida levam. Tornamo-nos prisioneiros de nossos desejos desmedidos. Achamos que somos livres para comprar e consumir o que queremos, mas na realidade somos impelidos pela comparação com outros e pela nossa própria avidez, que sempre quer ainda mais e nunca se dá por satisfeita. Isso sobrecarrega o navio da nossa vida. O navio não pode mais nos transportar com segurança sobre o mar. Ele afunda porque continua carregando coisas. Em relação a algumas pessoas, essa imagem deve ser entendida literalmente. Elas abarrotaram suas residências com todo tipo de coisas que sempre quiseram ter a qualquer custo. Embora essas coisas as sufoquem, não consegue mais se separar delas. Sua casa está lotada de coisas desnecessárias. Isso pesa também na sua alma. Dependendo das circunstâncias, a avareza e a avidez pode inclusive provocar síndrome da acumulação compulsiva ou disposofobia. Friedrich escreve o seguinte sobre a avidez: a avidez sempre tem o condão de enlouquecer, com muitas variantes, de modo que ao ter sucesso a pessoa perde tudo. Justamente no sucesso em demasia pode residir a infelicidade. Na medida em que a riqueza excessiva se converte em preocupação excessiva com essa riqueza, e desse modo acaba com toda a saúde espiritual. Para o filósofo francês Pascal, a avidez é uma característica do infantilismo que marca a nossa sociedade hoje. O infantilismo une um anseio por segurança a uma avidez sem limites, expressa o desejo de ser suprido de tudo sem precisar assumir a mínima obrigação. E ele resume esse infantilismo na seguinte fórmula: tu não renuncias a nada? O resultado dessa avidez é a sociedade da superabundância. Não lhe basta que sempre haja quantidade suficiente de coisas para comprar? Estas também precisam mudar constantemente e aparecer em nova roupagem. Porém, a sociedade da superabundância está chegando aos seus limites. O que a move não é o medo de não ter o necessário, mas o medo de não conseguir mais se livrar de tudo que acumulou e que é demais. A economia política vê a avidez como algo positivo, como o motor da nossa economia, pois para satisfazer a avidez é preciso lançar continuamente novos produtos no mercado. Mas também nesse ponto, o que importa é a justa medida. Não podemos extirpar completamente a avidez de dentro de nós, porém não deveríamos deixar-nos dominar por ela, mas domesticá-la e convertê-la em um estimulador comedido. A avidez por novidades, a curiosidade é fundamentalmente boa. Ela nos mantém vivos. Contudo, quando levada ao extremo, também ela pode nos tornar um vício. Segundo título: o equilíbrio entre autodepreciação e soberba. Outro equilíbrio que deveríamos estabelecer é entre autodepreciação e soberba. Em última análise, as duas posturas extremas têm a mesma causa,
imagens desmedidas de nós mesmos. O que nós queremos mesmo é ser os maiores, os melhores, as pessoas mais inteligentes, as mais belas, as mais atraentes, as mais queridas e as mais ricas. Mas ao perceber que não conseguiremos alcançar esse ideal, reagimos com autodepreciação ou com soberba. Devido às exigências desmedidas que fazemos a nós mesmos, sentimos-nos inferiores e nos rejeitamos. Mas no fundo, nessa autodepreciação, se manifesta o desejo de que outros nos valorizem. Nós nos apequenamos para que outros nos engrandeçam e para que não possamos mais ser criticados. São posturas infantis que nos impelem à autodepreciação. A criança também se apequena para ser elogiada, enaltecida pelos adultos. A autodepreciação e a superestimação de si mesmo gera imagens bem determinadas de nós. Quando deprecio a mim mesmo, trago dentro de mim imagens como: tem algo errado comigo, ninguém consegue me suportar, sou muito lento, não se pode pedir de ninguém para estar comigo. Tais imagens de autodepreciação me puxam para baixo. Elas roubam minha energia, porém, do mesmo modo, pouco ajudam as imagens da superestimação de si mesmo, como: sou capaz de ser sempre perfeito, disposto, bacana e bem-sucedido. Tenho tudo sob controle, sempre penso positivo. Muitos problemas sobre os quais as pessoas conversam conosco decorrem do fato de que a autoimagem descabidas não condizem com sua realidade, mas elas não conseguem se afastar delas. Elas preferem ater-se a elas e correr o risco de se sentir mal. Não é raro que este comportamento acabe em depressão. O psiquiatra suíço Daniel Real pensa o seguinte: as depressões muitas vezes são um grito de socorro da alma contra essas imagens desmedidas da superestimação de si mesmo. A alma sente que essas imagens são muito grandes para nós e não compreende a nossa essência. Por isso, a alma se rebela. Nesse caso, a depressão é o convite para entender, para despedir-se dessas imagens descabidas sem descambar para a autodepreciação. É um convite para aceitar-nos como somos. Na depressão, nossos sentimentos ficam paralisados. Recusamo-nos a entrar na dor. Mas, se não fizermos isso, tampouco conseguiremos passar por ela. Detemo-nos sempre na superfície da dor. Agindo assim, privamo-nos de uma chance, pois a tristeza por sermos como somos levaria até o fundo da alma, passando pela dor provocada pela nossa própria condição mediana. Ali há um recinto tranquilo no qual podemos instruir a paz conosco mesmos. Ali não chegam nem a autodepreciações, nem as superestimações de si mesmo. Ali entramos em contato com a imagem original que Deus fez de nós. Quando estamos em contato com essa imagem original, desaparecem todas as imagens da autodepreciação e da superestimação de si mesmo. Tornamo-nos nós mesmos por inteiro.
E quando nos tornamos nós mesmos por inteiro, não temos mais necessidade de nos avaliar ou de nos pressionar, nem de provar algo a outros ou a nós mesmos. Simplesmente somos. Simplesmente somos. Esse puro ser é uma experiência interior profunda de liberdade e paz. Atualmente, para muitas pessoas é difícil aceitar suas próprias limitações. Elas estão sempre pensando em termos de superlativos. É claro que esses superlativos lhes são incutidos pela publicidade e pelos meios de comunicação. Elas querem ser sempre as melhores, mas isto não é a realidade. Só uma pode ser a melhor. Se todos quiserem ser, haverá muitos insatisfeitos. Se não fores as melhores no esporte, elas têm de sê-lo pelo menos na arte de pensar. Ou têm de ser as mais piedosas. Neste caso, o superlativo toma conta também da espiritualidade. Porém, se não forem as melhores em nenhum âmbito, elas se apequenam em toda parte. Neste caso, elas se tornam as pessoas mais pecadoras ou as mais idiotas que existem. Mas com esse superlativo, em versão negativa, elas só querem ser enaltecidas pelos outros. Quando queremos que as pessoas que alegam ser as maiores pecadoras nos digam quais foram seus erros concretos, sua reação com frequência será de ficar muito melindradas. E quando apontamos reais idiotices naquelas pessoas que se apresentam como as mais idiotas, elas também se mostrarão bem impiedosas. Elas simplesmente não encontram seus limites. Elas sempre têm de ser algo especial. Frequentemente, o motivo pelo qual sempre queremos ser algo especial é a experiência do abandono. Se fizemos essa experiência em nossa infância, a alma reage com o narcisismo. Ela gira constantemente em torno dos seus próprios desejos e de suas próprias necessidades. E a alma desenvolve uma estratégia para que o abandono não seja tão doloroso. Essa estratégia consiste na grandiosidade. A pessoa se enaltece com algum tipo de esquisitice. Muitos apresentadores de programas de auditório têm, em última análise, uma estrutura narcisista. Eles extravasam seu narcisismo, sentindo-se como algo especial e apresentando-se assim também diante do público. Isso, porém, não cura seu narcisismo, mas só o consolida. A grandiosidade permite que a pessoa narcisista viva satisfeito até certo ponto, mas em última análise, essas pessoas estão correndo atrás de uma ilusão. Em algum momento elas serão confrontadas com a verdade, com sua condição mediana que não as eleva acima das demais. Há casos em número suficiente em que essas pessoas caem dolorosamente do cavalo. Não faz bem viver durante anos acima da medida que condiz conosco, sobrecarregar-se com imagens desmedidas de grandiosidade para não sentir a dor do abandono. No momento em que essa grandiosidade desmorona,
é que ela se sente ainda mais sozinha. Ela se sente, na bela expressão da língua alemã, inteiramente sós. As autoimagens desmedidas também nos seduzem a comprar coisas que na verdade são muito grandes para nós, como símbolo de status. Precisamos de um automóvel potente. Nas férias viajamos para os lugares mais distantes possíveis e ali nos proporcionamos tudo e muitas vezes até mais do que o rendimento comporta. Um amigo me contou que sempre retirava férias em companhia de casais amigos. Ninguém ligava para o dinheiro, mas certa vez ele disse durante o planejamento: "Infelizmente não consigo custear isto. Isso é demais para nosso orçamento doméstico." De repente, também outros do círculo tiveram coragem de admitir: "Na verdade, também para nós isso era muito caro." Bastou a coragem de um para que os demais também admitissem seu próprio limite. Até aquele momento, eles haviam se contagiado com a medida dos abastados. Pensavam que deviam manter-se no mesmo nível. Essa falta de medida naquilo que nos proporcionamos em termos de vestuário, automóveis, viagens de férias, sempre tem a ver com algum complexo de inferioridade. Não queremos parecer inferiores, por isso temos de manter o nível em coisas exteriores. Em compensação, quando afirmamos nossos limites, é a nossa autoestima que cresce. Pais e mães me contam que, para suas crianças, vestir roupas de grife na escola é imprescindível, senão as demais zombam delas. Também nesse caso é preciso ter uma forte autoestima para resistir a essa pressão de fora e exibir seu próprio limite. Certa vez dei um curso para pessoas da nobreza. Entre elas é mais fácil encontrar essa liberdade interior. As crianças delas não vestiam roupas de grife, por se valorizarem, por terem uma autoconfiança saudável. Elas não tinham necessidade de provar nada aos outros. A falta de medida na compra das roupas mais caras é compensação para pouca autoestima. Mas a desmedida é um poço sem fundo. Podemos comprar o quanto quisermos, o poço nunca se encherá. Sairá mais barato trabalhar minha própria autoestima do que elevar com gastos desmedidos minha imagem que se apoia sobre um fundamento quebradiço. Vamos parar por aqui, na página 21, e na próxima passamos para o próximo título. Muito obrigado. Sejamos